E aí, pessoal, tudo bom? Retornando aqui aos nossos estudos, martinsbrito.ed plataforma.com.br. Essa é a nossa plataforma dos nossos cursos, ok? Lá tem bastante assunto interessante e, inclusive, tem um curso sobre homicídio culposo na direção de veículo automotor. Como eu tenho recebido algumas perguntas sobre vários assuntos sobre trânsito, e eu tenho percebido que as pessoas não estudam, né, por exemplo, o artigo 291 ao artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro. Se preocupam logo em estudar o 302 em diante, que são os crimes, né, cometidos na direção de veículo automotor. Isso é um problema, sim, ok? Por que isso é um problema? Porque a base, o fundamento para você solucionar diversos problemas está aqui no artigo 291 ao artigo 301. Nós vamos estudar cada um deles com calma, sem nenhuma pressa, para a gente ver realmente essa grande diferença que vai fazer nos estudos. Eu costumo dizer que isso funciona mais ou menos quando a gente está estudando direito penal e o aluno quer partir logo para a parte especial e esquece da parte geral, principalmente no que tange ao estudo da teoria do crime, ok? Então, vamos fazer um estudo bastante minucioso aqui do Código de Trânsito Brasileiro, pegando do artigo 291 ao artigo 301. Isso vai te trazer um fundamento, um alicerce para você entender melhor, né? Os crimes que estão estipulados no Código de Trânsito Brasileiro. Bom, para a gente começar esse bate-papo, a gente tem que lembrar que o principal objetivo, né, o objeto jurídico, né, resguardado pelo Código de Trânsito Brasileiro, primordial, é a segurança viária, né? Obviamente, temos os outros objetos jurídicos secundários, que seria a vida, a vida no sentido, né, no caso de proteger a vida, ou, né, o próprio corpo, né, no sentido, né, de evitar lesões. Nós temos a questão da própria segurança, né, tendo em vista que a gente vai observar e sabe que nós temos crimes, né, abstratos e crime concreto, né, e isso faz toda uma diferença. Então, repare que o Código de Trânsito Brasileiro, primeira coisa, ele está preservando a segurança viária. Porque uma vez preservando a segurança viária, ele traz as suas regras e, uma vez respeitadas essas regras, provavelmente a gente teria uma diminuição de dano, né, aos bens jurídicos secundários. A própria vida, a própria impossibilidade ou minimização de lesões, de acidentes, e por aí vai. E o que a gente deve lembrar, tá? Que o Código de Trânsito Brasileiro, ele trata, né? Aqui pelo menos lá, vou falando no artigo 302 e no artigo 303, por exemplo, que fala do homicídio culposo, da lesão corporal culposa, são crimes que têm o fundamento baseado na culpa. E quando a gente fala de culpa, a gente está falando de imprudência, negligência ou imperícia. Diferentemente lá, quando a gente trata de um homicídio doloso, né, que o sujeito tem, desde o início, uma conduta já preparada, premeditada, querida, para alcançar um resultado final desejado. Então, o sujeito que quer matar alguém, ele pratica a conduta e alcança o resultado, morte daquela pessoa. Aqui não, aqui a gente tem, na realidade, o sujeito que está praticando uma conduta lícita, tal como dirigir veículo automotor, e por uma imprudência, negligência ou imperícia, ele alcança um resultado ilícito, ok? Então, são coisas bem distintas,
E aí a gente tem que ter isso bem gravado na cabeça. E, obviamente, lembrar que os elementos do crime culposo são diferentes dos elementos lá do crime doloso, né? Então, só para lembrar, porque isso tem lá no curso, lá aqui no crime culposo nós temos o quê? A conduta, o resultado, o nexo de causalidade, a tipicidade, a violação do dever objetivo de cuidado, ok? Então, observe que para a existência desse crime, esses elementos têm que estar presentes no crime culposo, tá? Mas eu quero chamar a atenção aqui do 291 e por aí vai, porque tem assuntos aqui que as pessoas não leem o 291, e engraçado que o 291 está dentro do capítulo 19, que já começa falando assim, ó, dos crimes de trânsito. Só que a maioria das pessoas, isso vai fazer diferença no caso prático, se você é advogado e está atuando, ou no caso do seu concurso, ou da prova da Ordem dos Advogados do Brasil, as pessoas pulam o 291, pulam até o 301 e já cai em cima do 302. Quando a gente tem informações aqui extremamente importantes que faz diferença na questão da competência, faz diferença na questão da própria pena ser aplicada. Gente, tem muita coisa legal para ser estudada aqui. Então, chama a atenção de vocês para isso, né? E por isso que eu estou fazendo essa aula aqui com vocês. Vamos começar pelo 291, ok? Vou fazer a leitura e aí a gente vai comentando aqui. Fala lá. Aos crimes cometidos na direção de veículo automotor. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que seria um veículo automotor. É o veículo, né, que tem o movimento sem a interferência humana, ok? No sentido, ele tem uma propulsão, né, voltada, criada, realizada pela própria máquina, ou seja, o veículo. O veículo, você não vai empurrar o veículo para ele andar, ele tem o seu mecanismo para se movimentar, ok? Então, por exemplo, uma bicicleta pode ser considerada veículo? Claro que não, porque a propulsão da bicicleta é humana, você está pedalando, o patinete, ok? A charrete é considerado um veículo? Claro que não, porque a propulsão que está sendo feita ali para movimento daquela charrete é um animal, seria um cavalo, por exemplo, é o que se espera, né? Então, veja bem que quando a gente fala em veículo, nós estamos falando de um objeto que se movimenta, né, pelo seu próprio mecanismo, pela propulsão imposta, criada por esse mecanismo que é o veículo, que tem lá o seu motor e por aí vai, tá? Então, veja bem, o artigo 291, aos crimes cometidos na direção de veículo automotor. Então, gente, para ser considerado crime, né, de trânsito, tem que estar o quê? Na direção de veículo automotor. Ponto. Continuando aqui. Previstos neste código, então, nós temos um Código de Trânsito brasileiro, logo tem que lembrar que eu tenho o princípio da especialidade. Portanto, havendo conflito entre a norma geral do Código Penal, a norma geral do Código de Processo Penal, a norma geral lá da Lei 9.099 de 95 e o Código de Trânsito brasileiro, prevalece o Código de Trânsito brasileiro. E isso expresso aqui, ó. Então, continua. Aos crimes cometidos na direção de veículo automotor, previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal, do Código de Processo Penal, se este capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei 9.099 de 95, no que couber. Então, está dizendo aqui que se houver alguma lacuna na Lei 9.503 de 97, que é o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, nós podemos nos socorrer do Código Penal
do Código de Processo Penal e da Lei 9.099 de 95. E por que falar da Lei 9.099 de 95? Simples, porque nós temos diversos crimes aqui de menor potencial ofensivo. E como nós temos uma Lei 9.099 de 95 que trata dos crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, aqueles cuja pena máxima seja menor ou igual a 2 anos, ficaria lá na competência. Então, fazendo um estudo, fazendo um trabalho sistemático dentro do nosso ordenamento jurídico, o CTB previu isso aqui expressamente. Tá? E aí começam as coisas. Olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 291. Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos artigos 74, 76 e 88 da Lei 9.099 de 95, exceto se o agente estiver... 2 pontos. Olha que coisa interessante. Vamos entender isso aqui. Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa. Então, é qualquer crime. Não, é só no crime de lesão corporal culposa que você vai aplicar o artigo 74, que trata da composição civil, prevista lá na Lei 9.099 de 95, que você poderá aplicar transação penal, que também tem previsão lá na 9.099 de 95, e o artigo 88, que trata da representação da vítima para que se deflagre a ação penal. Então, é somente no caso de lesão corporal culposa. Ponto. Ok? Então, gravem isso. Mas a lei vem aqui e fala assim, exceto se o agente estiver... Opa! Então, a regra é ocorrendo a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, é eu aplicar os institutos despenalizadores previstos na Lei 9.099 de 95, tal como composição civil, transação penal e a necessidade da vítima representar, manifestar o seu desejo de movimentar o Poder Judiciário através de uma ação penal contra o sujeito que tenha praticado a lesão nela. Ok? Porém, essa é a regra. E aí a lei vem e fala, vírgula, exceto se o agente estiver. Inciso 1º. Sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Inciso 2º. Participando em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística de exibição ou de demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente. Inciso 3º. Transitando em velocidade superior máxima permitida para a via em 50% em 50 km por hora. Então, se a lesão corporal culposa praticada pelo sujeito e esse sujeito estiver inserido entre um desses 3 incisos, não vai se aplicar o instituto da lei, o instituto da composição civil, da transação penal e nem vai precisar de representação. Ou seja, passamos a sair, né, da ideia de ação penal pública condicionada à representação e entramos na ação penal pública incondicionada. E aí, ó, olha que interessante. O parágrafo 2º fala assim, ó, nas hipóteses previstas no parágrafo 1º deste artigo, deverá ser instaurado inquérito policial para investigação da infração criminal. Opa, mais uma grande observação que as pessoas, às vezes, não prestam atenção. Lá no crime de lesão corporal culposa, que não esteja inserido no inciso 1º, 2º ou 3º, o que acontece ali? Se o sujeito, né, lesiona alguém na direção de veículo automotor, e se ele for para a delegacia, lá é lavrado o termo circunstanciado, onde ele se compromete a comparecer aos atos da audiência e depois é liberado. Gente, essa é a regra. A exceção está aqui no parágrafo 2º. Se o sujeito praticar lesão corporal culposa
dentro de um desses três incisos, primeiro, segundo e terceiro, do parágrafo 1º, a ação sai de ação penal, né, pública condicionada à representação para ação penal pública incondicionada. E mais, não se lavra termo circunstanciado. Vai ser instaurado inquérito policial. Isso é por força, né, da questão de previsão legal da lei. Tá ok? É previsão legal. Agora, o que você pode questionar é o seguinte: Zé Carlos, então tá legal. Então, a lei está falando aqui que o sujeito que praticar a lesão corporal, né, e que esteja inserido em um dos incisos do artigo do parágrafo 1º e do artigo 291 é obrigado a instaurar inquérito policial. Sim, é o que está sendo falado pela lei. Mas você vai lembrar e pode lembrar e pode falar, mas, Carlos, o inquérito policial não é dispensável? É. Então, a regra é a instauração do inquérito policial. Mas se o promotor de justiça tiver já recebido, né, as informações da delegacia com provas, boletim de atendimento médico, enfim, o que é laudo pericial, se ele quiser, ele pode até nem instaurar esse inquérito, né? Então, como o inquérito ele é dispensável, há possibilidade de se ingressar com a ação penal sem a instauração do inquérito. Mas a regra, principalmente para concurso público, respondo que é necessário que tenha um inquérito policial, por força de previsão legal. Você precisa entender isso. A lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em regra, ela é ação penal pública condicionada à representação. Portanto, nós temos o termo circunstanciado, lá do Juizado Especial Criminal. Inserido no parágrafo 1º o sujeito, em um desses incisos, sai da esfera da ação penal pública condicionada à representação, vai cair na ação penal pública incondicionada, sai o termo circunstanciado, entra em regra o inquérito policial e mais, não, né, será aplicada composição civil, transação penal e muito menos vai precisar da representação, até porque a ação penal pública incondicionada. Que interessante, né? Às vezes as pessoas leem isso aqui e não ficam atentas. Isso cai na prova. Toda lesão corporal culposa na direção de veículo automotor é ação penal pública condicionada à representação, ação penal pública incondicionada, ação penal privada. Nem toda, né? Nenhuma das respostas. Então, você vai ter que ver dentro do contexto para ver se o sujeito está inserido em uma dessas questões aqui no inciso 1º, 2º e 3º do parágrafo 1º do artigo 91. Talvez você tenha feito a leitura desse artigo e não tenha se atentado para isso. Ou talvez até nem tenha nem tenha lido isso, mas fique atento. E se leu, legal, você vai aumentando seu conhecimento. Parágrafo 3º foi vetado. Parágrafo 4º do artigo 291 fala assim, ó: o juiz fixará a pena base segundo as diretrizes do artigo 59, decreto-lei, né, que é o Código Penal, dando especial atenção à culpabilidade e às circunstâncias e consequências do crime. Ok, gente? Então, é óbvio, toda vez que o juiz vai sentenciar, no caso, se for condenar, ele vai ter que olhar lá o artigo 59, até porque acabamos de ler que é aplicado, né, o Código de Processo Penal, o Código Penal naquilo que o CTB, né, não apresenta para a gente. Como o CTB não tem um procedimento processual, CTB específico não tem o procedimento para aplicação da pena, se aplica lá o Código Penal, tá? Porém, chama atenção, ele vai dar uma atenção especial, né, à culpabilidade do agente e às circunstâncias e consequências do crime. Então, é o que a gente sempre fala lá quando estuda a teoria do crime. O crime é o fato principal, só que ele é composto por circunstâncias, né? Há elementos ao redor do fato principal que tem que ser levado em consideração pelo magistrado, tá ok? Fiquem atentos a isso aí, tá? Então, gente, lembrando lá que nós estamos falando que isso é efetivamente para a questão da lesão corporal culposa. Então, fiquem atentos a isso. O artigo 292
fala lá, muita coisa bacana também para ser discutido aqui, ó. A suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penas, tá? Então, vamos lembrar aqui de uma coisa aqui, ó. A suspensão, né? A suspensão é para quem já tem a CNH, para quem já tem a carteira de habilitação. Então, se ele tem a carteira de habilitação e ele praticou um crime que dentro daquele crime tenha, né, a previsão da aplicação de uma pena, e aí digo pena privativa de liberdade, e ou a aplicação também da pena restritiva de direito, que é uma pena de suspensão do direito de dirigir, a gente pode acumular, o sujeito pode sofrer a sanção dupla. Isso não é bis in idem, tá ok? Você não está punindo o cara duas vezes pelo mesmo fato, não. Tá? Mas chama a atenção de vocês para vocês ficarem atentos ao seguinte, né? A suspensão ou a proibição de se obter a permissão, né, ou a habilitação. Suspensão, gente, é para quem já tem a permissão para dirigir, então já está habilitado, ok? A proibição é para quem ainda não tem a carteira nacional de habilitação. Por exemplo, o cara que está dirigindo sem habilitação. Então, ele vai estar proibido durante um período de ter a sua habilitação, de tirar a habilitação, porque ele vai ter que fazer um outro procedimento, tá? Lembrando que quando nós falamos em permissão, atenção, né, para o artigo 148, parágrafo 2º lá do Código de Trânsito Brasileiro. Vou até ler aqui para vocês, tá, gente? Para a gente fazer um estudo aqui sistemático. 148, parágrafo 2º. Vamos lá. Ó, os exames, por quê? Para ter permissão. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Ok? Parágrafo 2º. A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor ao término de 1 ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou não seja reincidente em infração média. Por isso que eu falei em permissão, porque ele já tem a permissão, aquela permissão temporária que depois, ele cumprindo as exigências do 141, ele passa a pegar a sua carteira de habilitação definitiva. Ok? Então, fiquem atentos a esse detalhe aqui, que é possível a aplicação, né, em caso o sujeito venha a ser condenado por um crime previsto na lei de trânsito, que ele pode sofrer tanto uma penalidade, no sentido de pena privativa de liberdade, que mesmo que seja substituído por restritiva de direito, e também pode sofrer, né, a pena de suspensão, né, do direito de dirigir, né, ou a própria proibição, né, da permissão, ok? Então, fiquem atentos a isso aqui. E aí, gente, ó, tendo essa possibilidade, dentro do tipo penal em que o sujeito estiver em curso, a lei fala, né, que o juiz pode, né? Então, se o juiz pode, ó, a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a de habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta. Então, se pode, é uma faculdade do juiz dentro do caso concreto, tá? Óbvio que isso, quando o juiz vai sentenciar, ele vai analisar a questão do caso concreto, vai olhar as circunstâncias agravantes, atenuantes, caso de aumento, diminuição de pena, enfim, ele vai ter que olhar tudo isso e aplicar uma razoabilidade, uma proporcionalidade na pena que ele está sendo aplicada ali, ok? Mas é um poder que o juiz tem. É um poder-dever, né, gente? Porque se ele entender que deve efetivamente fazer aquilo, a lei faculta ele e ele vai fazer, tá? 293. Olha que interessante aqui, ó. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter
a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 meses a 5 anos. Ok? Então, qual é a penalidade em que o juiz vai ter que aplicar caso o juiz entenda que também seja necessário aplicar, por exemplo, a suspensão, né, do sujeito, para o sujeito dirigir veículo automotor? A pena vai ser de 2 meses a 5 anos. E o que ele vai observar aqui? Essa gravidade, provavelmente, né? Transitado em julgado a sentença condenatória, isso aqui é muito legal. Transitado em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária em 48 horas a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. Tá? Já vou explicar isso. Parágrafo 2º, só para a gente fazer um contexto. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto sentenciado por efeito de condenação penal estiver recolhido ao estabelecimento prisional. Beleza, vamos fazer uma leitura agora completa do 293, que tem muita coisa interessante. Fala o 293 aqui, que a penalidade vai ser de 2 a 5 anos, tá? Essa penalidade já tem posicionamento do STJ dizendo que essa penalidade aqui da suspensão, né, ou da suspensão ou da proibição, né, referente à habilitação, ela deve acompanhar o mesmo prazo que for aplicado para a pena privativa de liberdade. Então, se o juiz aplicou 1 ano de pena privativa de liberdade, exemplo, também deve ser aplicado 1 ano de suspensão ou proibição, ok? Então, a regra mais ou menos está sendo assim, é o que a jurisprudência vem entendendo. Agora, o interessante é o seguinte: parágrafo 1º. Transitada em julgada a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária em 48 horas a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. Então, gente, transitou em julgado a sentença, o réu é intimado para comparecer em juízo, ou lá no órgão público, mas em regra em juízo, a entregar a sua carteira de habilitação. Aí o infeliz, né, por acaso, vai e não entrega isso aí. Mas ele tem que ser intimado, tá, gente? Transitou em julgado, foi intimado e ele não compareceu. A lei fala em 48 horas. Como que conta essas 48 horas? 48 horas a partir do momento da intimação dele. Se o oficial de justiça chegou lá, intimou ele para ele entregar a carteira nas 15 horas da tarde de um dia, ele vai contar 48 horas a partir de 15 horas. É em horas, não é dias. Ok? Passou as 48 horas, esse sujeito automaticamente já caiu em um outro crime, que é o crime do artigo 307. Eu vou ler ele aqui para você. Muita atenção nesse detalhe. Violar suspensão ou a proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código. Tá? Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição. Agora, o parágrafo único que vai fazer o complemento lá do que eu estava falando. Nas mesmas penas, incorre o condenado que deixa de entregar no prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 293 a permissão ou a carteira de habilitação. Meu querido, estou dizendo para você o seguinte: o cara foi condenado num crime aqui de trânsito. Por exemplo, homicídio culposo na direção de veículo automotor. Foi condenado, transitou em julgado, foi intimado, transcorreu 48 horas para ele entregar a carteira. Não entregou, ele já praticou o crime do 307. E muita gente não sabe disso. E qual é o grande problema disso aqui? Ele já teve uma condenação anterior transitada em julgado lá do homicídio culposo. Quando ele vem para cá e pratica esse crime aqui do 307, obviamente ele vai ser condenado, ele já é reincidente. E ele vai sofrer consequências em razão da reincidência, como a gente vai ver aqui. Então, presta atenção que isso passa batido, mas passa batidão mesmo, tá? Então, o próprio
parágrafo único do artigo 307, quando ele fala assim, nas mesmas penas incorre, na realidade ele está tratando de crime equivalente ao caput do próprio 307. Ok? Então, 307, caput é quando o sujeito viola, né, a suspensão ou a proibição, né, da habilitação de dirigir veículo. Ele não poderia estar com a carteira suspensa, estar com a carteira cassada, e ele vai lá e está dirigindo, então está violando isso, então já pratica. Mas, mesmo que, né, ele tenha sido condenado e foi intimado, assinou a intimação para entregar a habilitação e não entregou, já consumou o crime. E aí, como ele teve a condenação anterior, isso aqui já é uma reincidência. Isso traz um problema sério para ele aqui, ok? Então, muito interessante esse 293, que passa, gente, assim, ó, batidão mesmo, batidão por muitas e muitas pessoas, tá? Então, fala lá. Parágrafo 2º, a penalidade, suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado por efeito de condenação penal estiver recolhido a estabelecimento prisional. O que é isso aqui? Se o cara foi condenado, por exemplo, a um crime de homicídio culposo, e a gente vai ver aqui que tem a qualificadora que aumenta muito a pena, e ele está recolhido ao sistema penitenciário, pena privativa de liberdade, e automaticamente, vamos supor, foi condenado lá a 5 anos, por exemplo, ok? E ele está lá, trancadinho lá. Enquanto ele não cumprir essa pena, enquanto ele estiver preso, não começa a contar, né, obviamente, o prazo para os efeitos da suspensão. Só começa a contar quando ele sair da prisão, ok? É o que está falando aqui o parágrafo 2º do 293, ó. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado por efeito de condenação penal estiver recolhido no estabelecimento prisional. É claro, né, gente? O cara tem que cumprir a primeira pena de prisão. Quando sair dali, começa a contar o prazo da suspensão. Então, por exemplo, foi condenado a 5 anos de prisão. Está lá agarrado lá, cumprindo a pena dele lá. Vamos esquecer questão aí de progressão de regime, essas coisas. Isso aí a gente já sabe. Vamos ter aqui. Mas está lá agarrado 5 anos. O juiz pode aplicar, por exemplo, a suspensão do direito de dirigir por 4 anos. Então, cumpriu lá os 5 anos dele, ele vai ter que esperar mais 4 anos para ele poder ter direito a novos exames e por aí vai para ter habilitação de volta. É o que a lei está falando aqui para a gente, ok? Show? Olha como tem coisa interessante que nós estamos debatendo aqui, que às vezes você lê e nem se liga nisso aqui. E eu vejo vários colegas advogados que não se atentam para isso, né? Inclusive aqui, quando a gente tem essa mudança aqui de ação penal condicionada para ação penal pública que a gente acabou de estudar. Fica atento a isso aí que vale a pena. 294. Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, com medida cautelar de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar em decisão motivada a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor ou a proibição de sua obtenção. Então, interessante isso aqui. O juiz pode, segundo a lei, em fase de investigação ou da ação penal, de ofício, determinar, tá, a suspensão da permissão, né, do sujeito dirigir veículo automotor. De ofício. Fica a critério dele. E ele vai levar em conta o quê? A gravidade do fato. Vamos imaginar que o sujeito já seja contundente, seja reincidente, ou o caso demonstra que se deixar esse cara ainda com a habilitação, enquanto ele está respondendo o processo, ele vai realmente alcançar um resultado ruim e vai estragar a vida de alguém.
o juiz pode fazer isso. E até deve, né, gente, para preservar realmente. Só tem um problema aqui. Primeiro, de ofício, tá? Muitos, e aí dentro do sistema acusatório, falam o seguinte, ó, de ofício ele não pode, não. Ele tem que aguardar a manifestação do órgão competente, ou o Ministério Público, ou no caso de inércia do Ministério Público, da parte privada que vem substituindo o Ministério Público na ação, né? Ação penal subsidiária, por exemplo. E aí o argumento é que, se levar em consideração esse de ofício, você estaria quebrando o sistema acusatório, né? Eu acho que até isso é razoável. Realmente de ofício, eu acho que não deveria, que não cabe isso, né? De acordo com o novo Código de Processo, de acordo com o Código de Processo Penal, né? Com a alteração que teve do pacote anticrime e tal, que estabeleceu mais ainda o sistema acusatório, acho que não cabe. Mas é aplicável, e aí você tem que resolver isso aqui de uma outra forma. Mais grave ainda para mim, que eu acho, é quando fala que na fase de investigação, né, gente? Aí é pior ainda. A investigação, eu acho que não cabe mesmo, tá? O juiz determinar, ou qualquer das partes, mesmo que seja representado, eu acho que a investigação você ainda estaria ferindo o princípio da presunção de inocência, a não ser que esteja uma prova muito clara de que, se deixar o sujeito, né, com a permissão de dirigir, com a carteira de habilitação na mão, ele vai concretizar aquelas besteiras que ele já vinha fazendo. Aí, em prol, né, de um bem maior, que seria, né, a todos nós, eu sou a favor. Só não sou a favor, efetivamente, de ofício do juiz. Isso realmente eu acho que não prevalece, tá? E em várias outras situações a gente vê que, toda vez que se fala de ofício, tecnicamente a gente fala que estaria até revogado tacitamente em razão do sistema acusatório, ok? Mas nas outras possibilidades, a gente vê juiz fazendo isso lá no processo, tá? Ou a pedido da parte. Agora, é interessante que é o parágrafo único. Fala assim, ó, da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito sem efeito suspensivo. Beleza? O que eu estou tendo aqui? Recurso em sentido estrito. Ministério Público requereu a suspensão do direito de dirigir do sujeito de imediato. Se o juiz indeferir, o Ministério Público pode entrar com recurso em sentido estrito. O Ministério Público determinou, ou o próprio juiz de ofício determinou a suspensão do direito de dirigir do sujeito. O que o sujeito pode fazer? Recurso em sentido estrito. Ok? Só tem um detalhe. Procedimento a ser aplicado no recurso em sentido estrito aqui é o mesmo do 581. Procedimento. O fundamento não é o 581, é o 294. Então, quando você fizer lá, fulano de tal já qualificado nos autos, vem interpor recurso em sentido estrito, com fulcro no artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão disso. Lembre-se que isso aqui eu estou falando do fundamento. O procedimento é o mesmo procedimento do 581 do CTB. Cabe juízo de retratação, cabe tudo aquilo que a gente já viu, ok? Muito legal isso aqui. Então, se você estiver, por exemplo, fazendo uma prova e cai lá, recurso em sentido estrito, só tem previsão legal no CPP, correto? Verdadeiro ou falso? Falso. Estou lendo aqui para você que no Código de Trânsito Brasileiro há possibilidade de se interpor recurso em sentido estrito. Ponto. Então, nós temos aqui uma exceção lá do 581. Beleza? Grava isso aí, tá? Avançando. 295. A suspensão para dirigir veículo automotor ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação será sempre comunicada pela autoridade judiciária ao Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e ao órgão de trânsito do estado em que o indiciado ou réu for domiciliado ou residente. Já vou falar disso aqui, só lembrando aqui do artigo anterior, que no caso do 294, né,
sempre deve ser fundamentado, tá, gente? Essas decisões aqui do 294, do 293, tudo tem que ser fundamentado. Toda decisão tem que ser fundamentada. Voltando aqui para o 295 que eu acabei de ler. A suspensão para dirigir veículo, né, automotor ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação será sempre comunicada à Autoridade Judiciária do Conselho Nacional de Trânsito, ao CONTRAN. Por que isso, gente? Porque é em nível nacional. Então, o sujeito pode ter, por exemplo, a carteira dele suspensa aqui no Rio de Janeiro, mas, por exemplo, ele não entregou a carteira e vai para São Paulo, Brasília, Minas, seja lá o que for, estaria efetuando a direção de veículo automotor normalmente, porém de forma ilícita, porque ele não poderia estar dirigindo. Se não fizesse essa comunicação ao CONTRAN, né, que regulamenta e tem todo o sistema integrado, se o sujeito fosse pego lá numa blitz, por exemplo, não ia, a autoridade provavelmente não iria detectar que ele estaria com a sua habilitação suspensa e, portanto, não poderia recolher tanto a habilitação quanto ele mesmo, a delegacia de polícia, porque ele estaria praticando o crime. Então, por isso que é comunicado ao CONTRAN, tá? Com o objetivo do quê? De que todo o território nacional tenha conhecimento, ciência, caso ele esteja em um outro estado, de que ele tem a sua habilitação, o seu direito de dirigir suspenso ou, né, é impedido por algum motivo. Ok? Muito legal isso aqui. Isso aqui valeu a pena, tá? 296, tá? Fala assim, ó, se o réu for reincidente na prática de crime previsto neste artigo, o juiz aplicará a penalidade se, olha o que fala, hein? Se o réu for reincidente na prática de crime previsto neste código, o juiz aplicará a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis, ok? Então, se tiver por exemplo, pena de multa e pena de prisão num tipo penal, ok? Se tiver pena de multa e pena de prisão, e o sujeito já foi condenado, pena de multa e pena de prisão, o sujeito já foi condenado uma vez, ele vem reincidir, o juiz, no caso dessa nova condenação, já pode aplicar aqui a suspensão do direito de dirigir, tá? Veja bem que nós estamos falando do código, ok? Então, qualquer crime desse código, do Código de Trânsito Brasileiro. Foi condenado por lesão corporal culposa, pagou uma multa e foi condenado a uma pena que foi substituída lá por restritiva de direito, por exemplo. Beleza. Dentro daquele prazo ali, ele vai e pratica um crime, dirigindo veículo automotor sem a permissão. O que acontece aqui? Reincidente. E aí o juiz vai e aplica, por exemplo, a suspensão. Ou o cara não pagou, ou o cara não cumpriu, né, as penas restritivas de direito. Ou seja, está reincidente, ele vai responder, ele tem a possibilidade, o juiz vai fazer isso, suspender a carteira dele, suspender o direito de dirigir, tá? É o que está previsto do 296. Então, lembra que eu falei lá da reincidência anterior? Olha como a reincidência tem casos seríssimos aqui, né? Tal como lá na questão da lesão corporal, né? Como eu dei o exemplo, tá? 297. A penalidade de multa reparatória consiste no pagamento mediante depósito judicial em favor da vítima ou seus sucessores de quantidade calculada com base no disposto primeiro do artigo 49 do Código Penal, sempre que houver prejuízo material resultante do crime. Então, veja bem, nós estamos falando de multa reparatória, lesão corporal que o sujeito tenha sofrido, tenha praticado e a vítima sofreu, gastou dinheiro com remédio, gastou dinheiro com médico, gastou dinheiro com internação, com cirurgia, né? O carro estava amassado, destruiu, seja lá o que aconteceu. Sujeito, vítima, teve, né, prejuízo, e aí, gente, o prejuízo aqui é material, não é moral. Moral ele vai ter que ir lá na área civil, tá? O sujeito réu, o sujeito que praticou o crime, ele vai pagar uma multa, e essa multa é estipulada lá,
a gente vai ver aqui, em juízo criminal que pode fazer isso, tá? Para pagamento da vítima, para pagamento para a vítima, não é para o Estado, é para a vítima, porque foi a vítima que sofreu esses prejuízos. Então, o pagamento é direto para ela, ok? É isso que está falando ali. Qual é a forma de se calcular? Está lá no artigo 49 do Código Penal, aquela questão de salário mínimo, um trigésimo, e por aí vai. Olha lá o artigo 49 do Código Penal, que você vai ver lá, tá? Só para... Vou até olhar logo aqui para ficar mais... Só para fazer a leitura mais completa, mas depois você vai olhar isso lá com calma, tá? Diz o 49, ó. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário, só que não vai ser para isso, vai ser para a vítima, né? Da quantia na sentença fixada e calculada nos dias de multas no mínimo de 10 e no máximo 360 dias. O que a gente está falando aqui, ele faz menção ao parágrafo 1º. Vamos para o parágrafo 1º do artigo 49. O valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato e nem superior a 5 vezes esse salário, ok? Então, o cálculo está aqui. A base de cálculo está aqui mostrando para você no 297. Multa reparatória. Então, o réu vai ser condenado a indenizar, né, a vítima, desde que a vítima, obviamente, prove o que ela gastou, né, gente? Parágrafo 1º do 297. A multa reparatória não poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo. É óbvio, né? Se o sujeito teve uma fratura, gastou um valor X de dinheiro lá de medicamento, seja lá de uma cirurgia, o valor a ser reparado pelo réu é o valor que foi provado ali. Por isso que é bom juntar a nota fiscal, né? Parágrafo 2º. Aplica-se a multa reparatória disposto no artigo 50 a 52 do Código Penal. O que diz o 50 e 52 do Código Penal? Pagamento de multa. A multa deve ser paga dentro de 10 dias depois de transitado em julgado a sentença, requerimento do condenado e, conforme circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais, tá? A cobrança da multa não pode A cobrança da multa pode efetuar-se mediante desconto do vencimento ou salário do condenado quando aplicado isoladamente, aplicado cumulativamente, direitos, apenas restritiva de direitos, né, concedida suspensão condicional da pena. Parágrafo 2º, né, o desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis para o sustento da família. Então, o que ele está falando aqui? Pode ser penhorado lá, um saláriozinho, salário do cara lá, parte do salário do cara para pagar aqui essa indenização, ok? Foi referente à multa reparatória. Não é multa, não é referente a dano moral. Dano moral, a vítima vai ter que buscar o juízo civil, ok? Parágrafo 3º. Na indenização civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado. Ou seja, se o sujeito achar que a multa reparatória sofrida, né, aplicada lá no direito penal, não é suficiente para o que ele gastou, ele pode entrar com uma ação civil e aí automaticamente, né, sendo o réu condenado na esfera civil, vai abater aquilo que já foi pago na esfera criminal, ok? Muito interessante também essa outra parte aqui que a gente está falando do 297, tá? 298, né? São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor, né, do veículo cometido a infração, né? E aí nós vamos ver aqui os incisos, ó, com dano potencial para mais de 2 pessoas, utilizando veículos sem placas, né, que é adulterar, e se ele praticar aqui, lembre-se que tem concurso material de crimes aqui com 311 do Código Penal, então adulterar ou botar uma fitinha isolante para fugir de multa, ele está adulterando a placa. O cara que faz isso, a pena dele é aumentada e ainda vai responder pelo outro crime lá do Código Penal, tá? Aumenta ainda com a permissão para dirigir a carteira ou a cassação, né, diferente do veículo. Quando a profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte passageiro, caso motorista de ônibus, né?
utilizando o veículo em que tenha sido adulterado equipamentos ou características, por exemplo, chassi, por aí vai, né? Sobre a faixa de trânsito temporário ou permanente, ok? Então, reparem que aqui, no 298, são circunstâncias que agravam a pena. Vai agravar a pena do sujeito, tá? O 301 fala assim, ao condutor do veículo, nos casos de acidente de trânsito, que se resultam em vítima, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela. Aqui é interessante. 301, sujeito atropelou a vítima. Interessa se ela morreu ou não, tá? Se o sujeito ficar lá, prestar socorro, o que vai acontecer? Ele não vai ser preso em flagrante, ele vai ser conduzido à delegacia, mas não cabe prisão em flagrante, não cabe nem o arbitramento de fiança, tá ok? Vedado isso no 301, ok? Então, praticou esse crime, preste socorro. Não conseguiu prestar socorro porque veio a multidão para lixar, não sei o que lá. Liga para o 193, liga para a polícia, informa o que aconteceu, procura uma delegacia mais próxima, se apresenta, que você vai justificar o porquê não conseguiu prestar socorro. Isso já vai te ajudar e certamente não vai ser decretada a prisão em flagrante e também não vai se ter necessidade, né, da fiança, ok? Então, são informações do 291, né, ao 301, extremamente importante, que vale a pena você prestar muita atenção no caso concreto e no caso também das suas provas. Maiores informações, josebrito.com.br, nossa plataforma, martinsbrito.eadplataforma.com. Grande abraço, bons estudos para vocês.